Oi, eu me chamo Marina, tô ingressando agora no terceiro semestre de Medicina Veterinária na URGS, e essa aqui é a minha videoaula solicitada pela professora Ana Paula para inscrição da monitoria de Fisiologia Veterinária 1. Eu escolhi esse tema porque eu adoro estudar sobre o sistema endócrino, então para mim foi muito legal ter gravado esse vídeo e dedicado o meu tempo exclusivamente para esse assunto, então espero que tenha ficado bom. Quando a gente pensa sobre o assunto hormônios sexuais masculinos, as primeiras estruturas que tem que vir na nossa cabeça são os testículos, porque além de eles serem responsáveis pela formação dos espermatozoides, eles são também glândulas endócrinas muito importantes, produzindo principalmente uma grande quantidade de um dos hormônios mais característicos dos machos, a testosterona. Isso falando, sobre os humanos, porque em outras espécies o principal androgênio produzido nos testículos pode variar. E também, dependendo da espécie do animal, o testículo pode variar quanto ao tamanho, quanto à forma e também quanto à posição dentro da bolsa escrotal. Nos testículos, a gente pode dizer que existem, assim de maneira mais grosseira, duas estruturas importantes: os túbulos seminíferos e o espaço intersticial, que fica então entre os túbulos e contém as células de Leydig, também chamadas de células intersticiais, que são aqui um dos nossos principais objetos de interesse nesse vídeo. Mas também tem macrófagos, vasos sanguíneos e outros componentes. Os túbulos seminíferos são formados principalmente por células mioides, que ficam então na periferia e fazem a contração desse túbulo, estimulando a movimentação dos espermatozoides que estão se formando e que nesse período inicial ainda não têm motilidade própria. E também pelas células da linhagem espermática e pelas células de Sertoli, que têm como funções principais a sustentação e a nutrição dos espermatozoides que estão se formando ali no túbulo. E as células de Leydig, que se localizam então fora dos túbulos seminíferos, ou seja, no interstício, produzem uma grande quantidade de testosterona nos humanos e uma menor quantidade de outros androgênios. As células de Sertoli são muito grandes e não estão dispostas em camadas, porque uma única célula vai desde a base, ou seja, da periferia, até o lúmen do túbulo seminífero. E entre elas estão então localizadas as células da linhagem espermática, exceto os espermatozoides, que já se desprenderam da estrutura do túbulo e estão soltos no lúmen. A função de sustentação dessas células está relacionada muito com o fato de existirem junções ocludentes entre células de Sertoli vizinhas, formando uma espécie de rede que, por um lado, promove um contato direto entre os espermatócitos e as espermátides, formando uma espécie de microambiente que propicia a formação dos espermatozoides, mas, por outro, bloqueia o fluxo de moléculas entre o sangue e essas células da linhagem espermática, formando o que a gente chama de barreira hematotesticular. As células de Sertoli, então, por esse motivo, controlam tudo que entra e também tudo que sai dos túbulos seminíferos e são responsáveis, consequentemente, pela nutrição das células da linhagem espermática que estão dentro dessa barreira. Essa barreira impede também que essas células da linhagem espermática entrem em contato com os leucócitos presentes no sangue, o que evita uma possível reação autoimune. Mas vale lembrar que as espermatogônias, por estarem localizadas na porção mais basal ou mais periférica do túbulo, não estão inseridas na barreira hematotesticular. A atividade da célula de Sertoli é regulada pela ação de um hormônio gonadotrófico, o hormônio folículo estimulante, que a gente costuma chamar de FSH, que é produzido pela adenohipófise. E quando acontece a liberação desse hormônio, as células de Sertoli secretam uma proteína de ligação de androgênios, a ABP, que então é liberada no lúmen do túbulo seminífero e se liga à testosterona e também a outros androgênios produzidos pelas células de Leydig, garantindo quantidades estáveis e suficientes desses hormônios para que aconteça a espermatogênese. As células de Sertoli produzem também, em poucas quantidades, estradiol a partir da testosterona, devido então à presença da enzima aromatase dentro dessas células. Produzem também inibinas, que fazem feedback negativo com a adenohipófise, inibindo a produção de FSH e, por consequência, diminuindo a atividade da célula de Sertoli quando necessário, e também ativinas, que produzem o efeito contrário das inibinas. E, durante o período embrionário, a célula de Sertoli tem um papel muito importante na diferenciação sexual, porque elas secretam o hormônio antimilleriano, que é responsável pela regressão dos ductos de Miller, que depois dão origem ao aparelho reprodutor feminino. As células de Leydig, como eu já mencionei antes, nos humanos são responsáveis principalmente pela produção de testosterona. Logo depois que ela é secretada pelas células de Leydig, a testosterona age primeiramente de forma parácrina, ou seja, num local próximo ao local que ela foi produzida, porque ela se difunde para os túbulos seminíferos e se liga a receptores de membrana específicos para esse hormônio que existem nas células de Sertoli,
estimulando então a espermatogênese. A atividade secretória das células de Leydig também é controlada por um hormônio gonadotrófico da adenopófise, no caso, o hormônio estimulador das células intersticiais, o ICSH, que nas fêmeas a gente chama de LH. Tanto o FSH, que age sobre a célula de Sertoli, quanto o ICSH, que age sobre as células de Leydig, tem sua produção controlada então pelo hipotálamo a partir do hormônio liberador de gonadotrofinas, ou GnRH, que age sobre a adenopófise, estimulando a síntese desses dois hormônios. Mas diferentemente das células de Sertoli, os próprios níveis de testosterona produzidos pelas células de Leydig fazem o feedback negativo, só que dessa vez com o hipotálamo e não com a adenopófise, inibindo a secreção de GnRH e, por consequência, de ICSH e de FSH. Considerando a ação direta do hormônio liberado pelo hipotálamo sobre a atividade da adenopófise e também a ação direta dos hormônios gonadotróficos da adenopófise sobre a produção dos hormônios dos testículos, a gente diz que existe então o eixo hipotálamo, adenopófise, testículos. Os androgênios, assim como os outros hormônios esteroides, derivam do colesterol. Quando o ICSH chega no testículo através da corrente sanguínea, ele se liga a receptores específicos na membrana plasmática das células de Leydig. As células de Leydig fazem a captação do colesterol a partir de gotículas de lipídios localizadas no próprio citoplasma dessas células, convertendo então o colesterol em pregnenolona, que é convertida em 17-hidroxipregnenolona. A partir daí, são sintetizados os androgênios. Primeiro, a desidroepiandrosterona, que pode ser convertida em androstenediona e depois em testosterona. A conversão de testosterona em dihidrotestosterona, ou DHT, geralmente acontece nos tecidos-alvo e em menor quantidade nas células de Leydig, nos humanos. Porque lembrando que nos humanos, as células de Leydig secretam principalmente testosterona. Como a testosterona é um hormônio lipossolúvel, ela circula na corrente sanguínea principalmente associada a proteínas transportadoras, no caso, a globulina ligadora de esteroides sexuais, ou SHBG, e a albumina principalmente. E devido a esse caráter lipídico da testosterona, ela consegue atravessar a membrana plasmática por difusão e, dependendo do tecido e das enzimas que tiverem disponíveis ali na célula, ela pode ou se ligar a um receptor citoplasmático ou nuclear, ou então ser convertida em DHT e se ligando a receptores específicos para esse hormônio, ou pode também ser convertida em estradiol, como no tecido adiposo, que, assim como nas células de Sertoli, também apresenta a enzima aromatase que faz essa conversão. E os receptores para essas três moléculas agem sob a expressão gênica, alterando a síntese de proteínas. A presença do cromossomo Y no embrião induz o desenvolvimento e o crescimento dos testículos, que então começam a secretar testosterona e também o hormônio antimileriano, mais ou menos na 7ª semana de gestação, isso de novo nos humanos. Então, como eu comentei, o hormônio antimileriano causa regressão dos ductos de Miller, enquanto a testosterona é responsável pela virilização dos ductos de Wolff, que depois dão origem aos epidídimos, canais deferentes e as vesículas seminais. Assim que o bebê nasce, a produção de testosterona é praticamente nula, só que durante os primeiros 6 meses de vida, essa produção aumenta bastante e bem rápido e depois permanece baixa até a puberdade. Por volta ali dos 6 a 8 anos, mais ou menos, acontece um processo que a gente ainda não entende direito como, mas ocorre um aumento na secreção da desidroepiandrosterona e também de androstenediona no córtex das glândulas adrenais, que, entre outros hormônios, também produzem androgênios, assim como os testículos. E em resposta a essa secreção, surgem os primeiros pelos pubianos e axilares, nesse evento que a gente chama de adrenarca, por ocorrer nas glândulas adrenais. E assim como a adrenarca, a puberdade também acontece por meio de mecanismos que a gente ainda não conhece direito, ali mais ou menos nos 12 anos de idade, porque o hipotálamo se torna menos sensível aos efeitos inibitórios dos hormônios sexuais e, por consequência disso, produz grandes quantidades de GnRH. Essa secreção estimula a produção de CSH e de FSH pela adenopófise, que agem sobre as células de Leydig e de Sertoli, estimulando a produção de testosterona e também de espermatozoides. De maneira mais inicial, esses altos níveis de testosterona causam as alterações puberais,
como o crescimento dos testículos, depois o aumento do comprimento do pênis, da massa muscular e também da densidade óssea. Depois a voz fica mais grave e os pelos pubianos e axilares ficam mais grossos. Com o passar dos anos, acontece uma diminuição na secreção de GNRH pelo hipotálamo, no número de células de Leydig e na resposta delas ao ICSH liberado pela adenohipófise. Isso gera como consequência uma queda dos níveis de testosterona, que costuma começar em torno dos 30 anos, e esses níveis vão então diminuindo lenta e gradativamente, ao contrário do que a gente costuma observar nas mudanças hormonais mais abruptas que acontecem na menopausa das mulheres. Além disso, com a idade, os níveis de testosterona ligados a SHBG aumentam e, consequentemente, a quantidade desse hormônio livre na corrente sanguínea para ser utilizada pelas células se torna menor. Os efeitos da diminuição da testosterona livre, que a gente chama de biodisponível, são, de maneira geral, perda muscular, aumento da deposição de gordura, osteopenia, diminuição da libido, disfunção erétil e declínio cognitivo. Esse gráfico aqui resume, então, basicamente tudo que eu acabei de falar sobre as diferenças na produção de testosterona conforme a idade do homem. Primeiro, então, como a gente viu, tem essa grande secreção no período intrauterino, que se inicia mais ou menos ali na 7ª semana de gestação e tem um pico perto do 2º trimestre. E lembrando que a produção desse hormônio nesse momento tem a ver com a diferenciação sexual. No nascimento, esses níveis hormonais caem praticamente para zero e até os 6 meses de idade eles aumentam bastante muito rápido. Depois eles vão diminuindo e permanecem baixos até a puberdade, que é um período em que eles aumentam de novo e permanecem altos até por volta dos 30 anos, quando começam então a diminuir bem lentamente conforme o homem vai envelhecendo. Para finalizar, a testosterona tem um papel fundamental no desenvolvimento dos tecidos reprodutivos masculinos, na espermatogênese, como a gente já viu, e na promoção das características sexuais secundárias, como o aumento da massa muscular, o aumento e maturação dos ossos e o crescimento de pelos corporais. O DHT tem algumas ações muito parecidas e até iguais às da testosterona, mas também ele é muito importante para a diferenciação do sistema reprodutor masculino no período intrauterino, também para o crescimento da barba, produção de sebo e o desenvolvimento e manutenção da próstata. E o estradiol, enquanto isso, é fundamental na manutenção dos ossos porque ele diminui a reabsorção óssea. Nos outros mamíferos, a testosterona está muito ligada com a síntese de feromônios, também com a marcação de territórios, que na verdade é uma forma de espalhar esses feromônios, também com a calcificação dos chifres, como nos cervídeos, e também com padrões comportamentais de agressividade e virilidade. Esse aqui foi então um pequeno resumo sobre um dos conteúdos que a gente viu na cadeira de Fisiologia Veterinária 1, que na minha opinião é um dos melhores. E eu queria agradecer por ter assistido o vídeo até o final, porque eu fiz o vídeo com muito carinho, então eu espero que tenha ficado bem completo. E até mais!